Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre os 50 anos de uma lei radical que teve um impacto social e económico na sociedade portuguesa, talvez só comparável ao da Lei da Extinção dos Morgadios, formulada por Mouzinho da Silveira em 1832. Refiro-me ao Decreto-Lei 406-A/75, conhecido por Lei da Reforma Agrária, decretado pelo 4º Governo Provisório, liderado pelo Coronel Vasco Gonçalves, e promulgado pelo Presidente da República, General Costa Gomes, a 29 de julho de 1975, passam por estes dias 50 anos. Para falarmos desta lei e do seu impacto, convidamos o sociólogo e professor universitário António Barreto. Entre outros cargos, foi Ministro da Agricultura e Pescas do primeiro Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, tendo, enquanto tal, sido responsável pela Lei 77/77, promulgada pelo Presidente da República, General Ramalho Yanes, a 29 de setembro de 1977. Esta Lei das Bases Gerais da Reforma Agrária, conhecida precisamente por Lei Barreto, pretendeu reorientar o processo de reforma agrária iniciado 2 anos antes, no tempo do PREC. Professor António Barreto, bem-vindo. É um gosto grande tê-lo no programa. Muito boa tarde. Tenho muito prazer estar convosco. Obrigado. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 2º livro. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de passarmos à conversa, apenas uns parágrafos breves de contextualização da Lei da Reforma Agrária de 29 de julho de 1975. Esta enquadrou-se na dinâmica do PREC, processo revolucionário em curso. Como já referido em episódios anteriores, o PREC teve origem no 11 de março de 1975, data da tentativa falhada do general Spínola para recuperar o controle do processo político. Tal provocou uma resposta radical de sinal contrário. Como consequência imediata do 11 de março, a Junta de Salvação Nacional deu lugar ao Conselho da Revolução, o que institucionalizava e assim confirmava a tutela militar sobre o processo político. A 24 de março, o terceiro governo provisório, liderado por Vasco Gonçalves, decretou a nacionalização da banca e dos seguros. 2 dias depois, a 26 de março de 1975, o Presidente da República, General Costa Gomes, deu posse ao 4º Governo Provisório, o terceiro executivo liderado pelo já brigadeiro Vasco Gonçalves. Apesar de, tal como os anteriores governos provisórios, este ser um executivo heterogéneo, onde estavam representadas diferentes forças e sensibilidades políticas, o primeiro-ministro imprimiu-lhe uma assumida orientação marxista. No mês seguinte à tomada de posse do 4º Governo Provisório, mais concretamente a 23 de abril, ocorreu a primeira ocupação ilegal de uma propriedade agrícola. Neste caso, a herdade da Torre Bela, na Azambuja, propriedade do Duque de Lafões. A necessidade de uma reforma agrária era então algo que vinha sendo falado desde os primeiros governos provisórios. O início das ocupações ilegais de propriedades no contexto da aceleração do processo revolucionário motivou, pois, o governo de Vasco Gonçalves a avançar para o seu enquadramento legislativo. Aliás, a Lei da Reforma Agrária foi mesmo o diploma mais emblemático deste governo. Note-se que esta lei foi promulgada já depois das eleições para a Assembleia Constituinte, ocorridas a 25 de abril de 1975,
e que deram a vitória ao PS, com quase 38% dos votos, seguindo-se o PPD, com 26%, tendo o PCP obtido apenas 12%, o CDS quase 8%, e com as forças de extrema-esquerda a alcançarem uma votação inexpressiva. A Lei da Reforma Agrária foi então decretada por um governo provisório, que teria legitimidade revolucionária, mas não tinha legitimidade democrática, e depois entendida pelos setores marxistas como uma conquista irreversível, isto tal como a Lei das Nacionalizações, apesar da sua reduzida expressão eleitoral. Promulgada dias depois da saída de PS e PSD do quarto governo provisório, a Lei da Reforma Agrária alterou por completo a estrutura de propriedade na sua zona de intervenção, fundamentalmente o Alentejo, mas que se estendeu também a distritos do Ribatejo, Beira Baixa e Algarve, e que passou a estar organizada em cooperativas e unidades coletivas de produção, e onde deixou de haver espaço para a propriedade privada. A falência deste modelo, por motivos que o nosso convidado explicará por certo com maior conhecimento, conduziu primeiro à reorientação da reforma agrária e depois à sua lenta reversão, o que só aconteceu definitivamente já no 11º Governo Constitucional, o primeiro executivo maioritário liderado por Aníbal Cavaco Silva, pela Lei 109/88. Foram, pois, necessários 13 anos para que se pusesse um ponto final no processo de coletivização da propriedade, decretado por um governo provisório no auge do PREC. E, depois desta introdução, passava a palavra ao Henrique para iniciarmos a conversa com o nosso convidado. O professor António Barreto. Henrique. Eu não vou, eu vou chamá-lo António, porque nós, como somos do século passado, eu ainda o conheci Ministro da Agricultura, mas a questão é esta, quer dizer, havia, na verdade, de separar os problemas, havia, na verdade, uma necessidade de haver uma reforma agrária, a seguir ao 25 de Abril. Não necessariamente a reforma agrária que foi feita pelo quarto governo provisório, que depois, aliás, o António Barreto tentou e conseguiu, fez uma lei, que, aliás, chamada Lei Barreto, andava Lisboa toda pintada, morta ao Barreto, morta a Lei Barreto, fim da Lei Barreto. Foi depois foi depois totalmente modificada por si. Agora, continua convencido que havia uma necessidade, de facto, de uma reforma agrária, não necessariamente nos termos em que foi feita pelo quarto governo provisório, mas uma reforma agrária que pudesse, digamos, distribuir melhor a propriedade e, sobretudo, torná-la muito mais produtiva do que era? Havia elementos que tornavam necessária ou aconselhável uma reforma agrária. Depois, como se imagina, uma parte da necessidade da reforma agrária dependia também da opinião ou da doutrina política de cada um. Claro. Quem defendia uma organização da agricultura um pouco mais igualitária queria a reforma agrária, quem pretendia uma perpetuação da agricultura capitalista que existia previamente não queria reforma agrária nenhuma. Portanto, isso é uma questão de interesses, de opinião. Do ponto de vista da necessidade, haveria... Primeiro, no Alentejo faltava mão de obra. Ao contrário do que ainda hoje se diz, o Alentejo vivia em pleno emprego. Em 1974, se alguma coisa faltava no Alentejo, eram trabalhadores. Os trabalhadores rurais do Alentejo tinham ido para a construção civil, para a imigração, para Lisboa, para as fábricas, que houve 10 anos de crescimento fabril graças à EFTA. E, portanto, no Alentejo faltava mão de obra, faltavam maquinarias, equipamento, e havia alguma pressão de alguns pequenos agricultores, que não havia muitos, proprietários, mas também ceareiros, alugadores de máquinas, pessoas que não tinham terra e que queriam trabalhar a terra. E, portanto, essa pressão existia, e havia outro fenómeno, que era da parte dos alentejanos, um pouco mais velhos, mas mesmo dos novos de 30 anos, havia uma recordação, havia qualquer coisa, tempos de memória da fome, tempos de fome. No Alentejo, em 1960, com inquéritos produzidos pelo regime de então,
não era oposição, nem eram palpites. Esses inquéritos diziam que no Alentejo um assalariado rural trabalhava em média por ano 125 dias. Isto é um terço. Quer dizer, 2/3 do tempo não tinham salário, não tinham vencimento. Sim, e não trabalhar era não ter salário na altura. E no inverno ficavam em casa para não gastar energia, para não estar ao frio, e ficavam deitados em casa. Ora, disto à memória, isto já não é verdade em 1974, nem pouco mais ou menos. Desde 1960, com a imigração, com o investimento industrial na EFTA, com a guerra colonial, com todos estes fenómenos, o Alentejo já não tinha nenhum destes fenómenos que marcaram a região, a província, durante 30 ou 40 ou 50 anos. Mas os primeiros sinais de inquietação, de instabilidade, logo a seguir ao 25 de Abril, alguns empresários param de investimento ou param de trabalhar as terras, há outros que vão-se embora pura e simplesmente para a Espanha ou para o Brasil, ou ficam a ver passar as modas, vêm viver para Lisboa, ficam à espera. Começa-se, entretanto, a economia dos serviços, na construção, à volta de Setúbal e de Lisboa, todas as zonas periféricas, ou diminui, e muitas dessas pessoas regressam ao Alentejo, que é onde pertenciam, de onde vinham. E, portanto, do verão de 74 até ao final do ano, nesses 6 meses, 8 meses, 9 meses, há inquietação, instabilidade, e que começa-se a falar da reforma agrária todos os dias. E seria possível, naquela altura, fazer uma reconversão do modelo de agricultura alentejana, de agricultura extensiva, sem mexer na estrutura de propriedade? Possível é sempre tudo, mas eu estou convencido que era um erro total, era um erro absoluto. Erro mexer ou não mexer? Mexer no modelo alentejano. O essencial do modelo alentejano é o montado. O montado é uma solução prodigiosamente bem adequada ao solo alentejano, às condições edafo da província, às condições climatéricas da província, à temperatura anual, à seca, a combinação entre o sobreiro, o montado de sobreiro, ou a zinheira numa metade, e a pastorícia e os prados no solo, esta combinação é uma combinação vencedora, e que hoje em dia qualquer agrónomo até de esquerda ou de direita dirá o montado é uma grande solução. Mas isso contradiz um bocado. Desculpa. A distorção é anterior, é a distorção para o modelo extensivo e de monocultura de cereais. Na parte cereal, o modelo era errado. O Alentejo não tinha capacidade, nem tem, para produzir. Sim, e era uma mentira aquilo de ser o celeiro da nação. Exato, mas o montado é uma boa solução. Aliás, claro, é mais natural, não é? Nos anos 60, há uma grande polémica muito interessante que desapareceu de todo o sítio desde então, uma polémica entre duas pessoas notáveis, agrónomos notáveis, o professor Henrique de Barros, futuro socialista, homem de esquerda, presidente da Assembleia Constituinte, e o professor Mariano Feio, homem da direita, conservador, geógrafo, professor em Évora, professor em Lisboa. O professor Mariano Feio defende o montado e defende a cultura de sequeiro para o essencial do Alentejo. O professor Henrique de Barros defende o regadio. É preciso reconverter, trazer água, fazer regadio e transformar o Alentejo. A polémica entre eles são 5 ou 6 artigos que cada um escreve ao outro. O livrinho foi publicado alguns por um grêmio, uma entidade qualquer estranhíssima, nos anos 70 e desapareceu. Eu tenho, mas o livro desapareceu, que acho que ninguém estava contente com o que lá dizia. Mas o Barragem do Alqueva... A polémica lida hoje, o Mariano Feio ganha. O Mariano Feio, que aliás tinha uma quinta, a dele própria, com regadio, mas o Mariano Feio, no que toca ao montado, tem razão. Exato. No que toca ao cereal, à cultura cereal, exceto em pequeninas regiões do Alentejo, nomeadamente os famosos Barros de Beja, em relação ao cereal, o Henrique de Barros não tem razão. Mas
a construção da Alqueva e depois a irrigação... Desculpe, o Mariano Feio não tem razão, foi um lapso meu. Sim. Diga, Rico. Eu estava a dizer que em relação à construção da Alqueva, bem, e a Alqueva serve para várias coisas, tanto depósito de água, produção de energia, não é? E depois há aquela ideia de fazer regadio a partir do Alqueva, portanto era uma solução errada. Vista hoje, não estou a dizer... Se o regadio do Alqueva ou outros regadios quaisquer são feitos sem destruir o montado, regam outras terras. Sim. Não é uma asneira, pelo contrário. Eu sou defensor, pessoalmente, sempre fui desse regadio. As minhas campanhas eleitorais em Évora, quando eu lembro-me que era candidato, aí que eu ia apanhá-lo, era um Alentejo verde. Alentejo verde. Exatamente. E isso eu mantenho. Eu sou desse tempo e era aí que eu queria chegar. Mas o montado também é verde, percebe? O montado de sobreiro, sobretudo, e de azinheiro, também é verde. Não é verde de cereal. Não é verde de arroz. É naturalmente verde. É naturalmente verde. Sim, mas também há a cultura do arroz, também há sítios no Alentejo onde é quase óbvio que pode existir ou não. De arroz? Sim. Não muito. Ali para o Sado. Para Alcácer, sim. Alcácer e tal, por aí. Depois há no norte, perto no Sorraia, no Ribatejo, há mais uma região ou outra. Sim. Mas temos aqui duas questões, não é? Uma questão mais técnica, mais agrícola, de qual o modelo ideal para o Alentejo, não é? Mas não tenhamos dúvida Outra nenhuma, depois sobrepõe-se a questão política, eu não ia é? concluir, para não estar a chegar-vos todos. A decisão da reforma agrária é política. Claro. E é considerado pelo Dr. Álvaro Cunhal. Repare que o Dr. Álvaro Cunhal, o único grande livro que escreveu, à parte dos relatórios para o partido e para o Congresso, que são muito importantes, há um deles que descreve 7 anos antes ou 8 anos antes uma parte do que se vai passar, o que é fantástico. O grande livro do Dr. Álvaro Cunhal é a questão agrária. Ele sabia que era o ponto fraco do antigo regime, que era um ponto forte do ponto de vista da reminiscência, da memória das pessoas, do assalariado, uma grande taxa de assalariado disponível e eventualmente disponível para a revolução social, para protesto, para a aliança entre o espírito proletário e o espírito comunitário é fortíssimo. Na maior parte dos casos nunca se consegue, porque a comunidade e o proletariado não vão bem juntos. São duas coisas, exceto no Alentejo. No Alentejo ou em certas regiões funciona bem. Mas o modelo no Ocidente de reforma agrária, porque eu penso que quando Álvaro Cunhal escreveu esse estudo foi antes das experiências na América Latina, foi um modelo que depois não foi concretizado na Segunda República Espanhola, que foi tentado, mas depois, com a Guerra Civil, acabou abandonado. Na Segunda República Espanhola também se tenta uma reforma agrária... Antes da Guerra Civil. Antes da Guerra Civil, sim, durante 31, 36, sobretudo. Na Andaluzia. Exato. Exato. E que falhou completamente. Falhou completamente. Portanto, em Portugal, o Partido Comunista e o MFA não se meteram com o Norte ou pouco, e com o Centro ou pouco. Meteram-se, obviamente, com a indústria, com a banca, com os grandes centros de poder financeiro, económico e político, e com o Alentejo. E o Alentejo aderiu, grande parte do Alentejo aderiu à reforma agrária. E as condições sociais, económicas e psicológicas foram muito favoráveis ao que aconteceu. Além disso, a preparação da reforma agrária foi minuciosa. Desde finais de 74, o Partido Comunista, alguns técnicos, alguns agrónomos, muitos militantes, alguns funcionários já estão a preparar a reforma agrária em toda a sua dimensão. Porque aqui entramos numa outra componente que é a diferença entre o que foi a lei e o que foi a prática. Lourenço, as leis são de maio, junho, os decretos de leis. Sim. Já havia uns milhares de hectares ocupados. Sim. As primeiras ocupações são de janeiro, são antes da Torre Bela. Pois. A Herdade do Outeiro, que são ensaios que são feitos. Algumas em Avis e também. A Torre Bela acaba por ser aquela mais emblemática, consideramos sempre a primeira, não é? Mas porque foi filmada, foi profusamente filmada. Aliás, com coisas muito interessantes, como um trabalhador que diz: qualquer dia até já as minhas cuecas são da comparativa. Exatamente. Quando lhe pedem a enxada. Quando lhe pedem a enxada. A enxada é minha, não é? A enxada é minha. Exato. Mas o Partido Comunista
foi absolutamente minucioso e criterioso no que fez. Ocupou-se das instituições. Gradualmente, em 3 meses, as casas do povo foram ocupadas, os grêmios da lavoura, as comissões liquidatárias do grêmio da lavoura, os serviços do Ministério, os serviços de extensão rural, tudo foi sistematicamente ocupado por gente fiel e gente adquirida à causa. Um processo típico, disciplinado, programado. Sim, aquelas coisas PCP. da distribuição de cereais, que era a EPAC, mais tarde. Isso depois as grandes empresas, os organismos de coordenação económica do antigo regime foram todos nacionalizados e garantiam isto. A junta das frutas, a junta dos vinhos, a EPAC, dos cereais, que eram necessários para comercializar o produto agrícola. Depois houve a banca. A banca é nacionalizada a 11 de março. Exato. Semanas depois, já havia umas centenas de herdades ocupadas, não havia lei nenhuma. Pouco tempo depois é decretado o crédito agrícola de emergência. O crédito agrícola de emergência estabelece simplesmente o seguinte: quem ocupar herdade e quem organizar o trabalho agrícola numa herdade ocupada tem o vencimento garantido. Pois. Vai ao banco, que entretanto é nacionalizado, com uma folha de salários, folhas no Ministério há muita documentação sobre isto, que tem pura e simplesmente os nomes das pessoas, José, António, Francisco, e em alguns casos não tem nome, tem impressão digital. E todas as semanas estas folhas são apresentadas no banco. O banco paga e depois pega na folhinha e vai descontar ao Banco de Portugal. Pois. E o Banco de Portugal desconta e paga. Pois. E o Banco de Portugal depois vai ao Ministério das Finanças buscar o seu dinheiro. Isto está totalmente pago. Mais ainda, se houvesse casos de necessidade de crédito, de emergência ou não, para trabalhar em herdades não ocupadas, não havia crédito. O crédito era só para herdades ocupadas. Mas agora, andando talvez um pouco para a frente, diga-me lá o que é que na sua lei irritou tanto os comunistas a primeira derrota política. Bem, claro, mas eles já tinham tido várias, depois, não é? A alteração dos critérios de dimensão. Eu era obrigado, pela Constituição, era obrigado a definir um limite de propriedade. Eu defini um limite de propriedade, naquela vez, 50.000 pontos, não vamos agora discutir os pontos, que é uma coisa técnica complicada, mas a dimensão média da herdade, que seria nacionalizada ou expropriada, era bastante maior. A reserva com que o proprietário ficava era uma unidade económica viável. Não era uma grande herdade, mas era viável. Professor, só para enquadrarmos os nossos ouvintes, porque a lei da reforma agrária é anterior à Constituição de 76, só para lembrarmos, e quando da lei que preparou a lei de 77, já é com a Constituição de 76. Portanto, já estamos com uma ordem constitucional. A lei de 75, essa é a Constituição. Exato, essa é a Constituição. A lei que eu fiz em 77 já é com Sim, só para os nossos ouvintes perceberem a diferença. E teve de ter a maioria no Parlamento. Exato. Os decretos-leis do Atos Gonçalves foram decretos-leis simples. Exato. A lei da reforma agrária teve de ter a maioria. Foi aprovada pelo Parlamento, claro. Pelo PS e pelo PSD em maioria. Exato. Com os votos contra. Mas indo só um bocadinho atrás, e antes de irmos à lei de 77 e ainda aqui em 75, eu, pelo que me apercebi, até por entrevistas suas, há aqui uma questão na lei, para além de haver cooperativas, há as unidades coletivas de produção. E nas unidades coletivas de produção é que o PCP tem o grosso da sua influência e onde aposta decisivamente. São 40.000 pessoas. Portanto, é aí que reside essencialmente depois na prática, aqui na transposição do que foi a norma legal para a prática, é aí, no seu ponto de vista, que reside o problema central da aplicação da lei, nas unidades coletivas de produção. Em parte, é um dos mais graves problemas. O mais grave é a dimensão. O segundo mais grave é que a lei, com as leis anteriores, que só apareceram depois de muitas ocupações feitas, não deixavam reserva nenhuma ao proprietário. Sacavam tudo.
Pois. Exato. Os ocupantes sacavam tudo, incluindo a casa, as casas de viver, etc. O gado, o equipamento, a cortiça, as árvores, tudo era apanhado, ocupado, expropriado. Nada foi indemnizado, jamais. E nada, Até hoje. Nenhuma. Agora, hoje já está tudo Hoje já está tudo. Praticamente. Alguns, praticamente tudo. Ainda há uns. Alguns demoraram 30 anos a ser Sim. indemnizados. E eu pergunto-me, lanço a pergunta para o ar, qual a moral destas expropriações, não é? Porque, no fundo, eu percebo que, sob o ponto de vista revolucionário, a argumentação é que são pessoas que indevidamente possuem e são proprietárias destas terras, não é? Portanto, mas qual a moral? Como é que se pode argumentar chegar à propriedade de uma pessoa e ocupá-la a 100%? Da primeira reforma agrária, isto é, esta que feita com ocupações, Exato. seguida 3 meses depois ou 4 dos decretos-leis, a moral não é nenhuma. É uma moral revolucionária. Vou-lhe dar outro exemplo. A grande ideia das reformas agrárias de qualquer sítio do mundo, da África, da América Latina, da Ásia, do que quer que seja, e mesmo em Portugal, é que as terras abandonadas devem ser entregues a quem as trabalha. Pois. O que é diferente as do que principais terras ocupadas foram as terras mais produtivas, com mais equipamentos, com mais produção, com regadio, com gado, com montado. E com trabalhadores. Se você tem que decidir entre expropriar um filé ou expropriar um corato, você expropria o filé. É tão simples quanto isso. Com o problema de que o filé tinha um proprietário legítimo. O corato também, mas... Sim, claro. Eu, quando fui ao Parlamento, dei este exemplo, lá nessa altura. 2 propriedades de 2 irmãos. Dois irmãos têm 2 propriedades da mesma dimensão. Um tem 1000 hectares, outro tem 1000 hectares. São vizinhos, iguais, condições edafoclimáticas parecidas, etc. Simplesmente um investiu na terra, regadio, hortas, fruta, armazéns, equipamentos, etc. E o outro, nada. Tem tudo em seco. Sim. O que tem em seco tem 50 mil pontos, não é expropriado. O que está produtivo, porque os equipamentos pontuavam, penalizavam. Portanto, aquela reforma agrária é feita não para ocupar o abandono, não para castigar o abandono, não para distribuir a quem trabalha terras que não são trabalhadas. Mas para ocupar as terras produtivas. Exatamente o contrário. Você ocupa o filete, ocupa o melhor. Fica com o gado, fica com a cortiça, fica com as máquinas, fica com os tratores, fica com as adegas, fica com o regadio, fica com o vinho. E isso é que foi feito. Isso, do ponto de vista moral, agrária ou da justiça equitativa, é zero. É zero. Do ponto de vista político, é o que é. Foi a decisão tomada na altura. E era, de facto, uma moral revolucionária. Eu lembro-me, havia uma canção que era na herdade de Valfanado, terra rica, intriga e gado, freguesia de Albernoa, o povo era explorado por Mariana Vilhena, burguesa, vil e patroa. Portanto, qual era o problema? O problema é que a terra era rica, por um lado, e, por outro lado, o povo era explorado, quer dizer, e, portanto, havia que ocupar. Naturalmente, como disse, se o povo não fosse explorado... Sim, mas pode-se procurar a justiça sem ser dessa forma absolutamente radical. E procurou-se mais tarde. Mas, eu gostava só de acrescentar um ponto. Eu não fiz nenhum juízo de valor sobre o comportamento dos proprietários alentejanos, porque os havia de todos. Claro. Havia do melhor que havia em Portugal, como empresário, com boa colheita, bom trabalho, distribuir salários, a empregar pessoas, e havia do piorio que gastavam nos cabarés em Paris ou em Cascais. O problema é fazer-se tábua rasa, não é? Exatamente. Ir tudo a eito, como se costuma dizer. As são assim, infelizmente. Pois. Mas o sistema que resultou e que resulta até hoje, depois também houve no tempo de Sá Carneiro, mas, portanto, depois de ser ministro já, embora fizesse parte dessa maioria, não era deputado, nunca foi deputado. Eu assinei o acordo. O acordo com a AD, com o Sá Carneiro. Com o PSD, com o Sá Carneiro, para sair da política. Pois. O Medeiros Ferreira assinou para entrar. Houve ali um desentendimento. Aquilo era o Medeiros Ferreira, o Sousa Tavares, e era você. E havia o Dias Amado, o Adão e Silva, perdão. O Adão e Silva, sim. O Sousa Tavares, o Pelágio Madureira, o Nuno Godinho de Matos. Nuno Godinho de Matos. Nuno Godinho de Matos, que era fundador do PS, aliás. É. Agora, mas depois, nessa altura, também há uma distribuições de terras.
pelos pequenos... Eu tentei começar, não tive Certo. tempo, mas Certo. ainda fez uma ou duas distribuições. Foi talvez dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque a memória romântica, se quiser, do que é o pensamento de uma reforma agrária é você pegar um talhão com 10.000 hectares, dividir em 50 bocados e distribuir a quem quer trabalhar. Eu só fiz isso 2 vezes, alguns em Castelo Branco, no distrito de Évora também. O Sá Carneiro pôde fazer mais, mas depois o Sá Carneiro recuou. Uhum. E a partir do momento, com ele próprio e com os sucessores e com o Cavaco Silva, quiseram por isso acabar com aquilo, que já não fazia sentido. A partir de certa altura, ter a reforma agrária comunista, a reforma agrária socialista democrática, o capitalismo agrário, já não fazia sentido fazer nada. Mas o ficava uma resultado grande- disto tudo hoje é o quê? Nada. Nada é o quê? Está tudo como estava Quer dizer, antes? mudaram as relações sociais no Alentejo, é verdade. Uhum. Há mais equidade entre o rico e o pobre, entre a classe média e o trabalhador. Já não há alentejanos a falar com a boina na mão e com medo, que é uma coisa que existia na sociedade antiga. Mas isso também fruto da grande evolução social que tivemos. Sim, mas o Alentejo foi muito marcado na altura, muito, muito marcado. E houve da parte daquelas 40 ou 50 mil pessoas que fizeram as ocupações e que trabalharam aquilo tudo, é preciso ter coragem e ter o peito aberto. Você entra numa casa que não é sua, num sítio que não é seu, num armazém que não é seu, você fica, aguenta, fala com o patrão, fala com o proprietário se for possível. Há ali uma força que é preciso louvar, que não é só banditismo. Claro. Mas quem é que enquadrava esta força? O militares, partido, os militares, a GNR? Os militares era a parte executiva, apoiados pelos funcionários do Ministério. E depois o partido e as instituições com os comunistas, que Casa da Lavoura, Grêmio a Comissão Liquidatária. Quando estamos a falar dos militares, é elementos do MFA? Elementos de alguma divisão? Elementos do MFA são certos regimentos, por exemplo, Algum regimento específico? O mais importante é o de Vendas Novas. Tinha uma brigada com umas dezenas de soldados e jipes e metralhadoras, tudo o que era preciso, chamava-se mesmo Brigada da Reforma Agrária. Mas foi generalizado. Eu tive a oportunidade de saber quando estava no governo, mas muitos anos depois, quando eu escrevi o livro sobre esta história, eu vi dezenas de fax, na altura eram fax, telex e fax que se faziam, Telex, primeiro fax. em que os regimentos locais davam instruções para a sede da região militar, para Évora, dizendo ocupações previstas para a próxima semana. Pois. Às 8 da manhã, no Esdado, não sei o quê. Às 4 da tarde, no Esdado, não sei o quê. Depois vamos para o Coço, depois vamos para o Landroal, depois a seguir para o Brno. E vinha programado. O que fazia com que os militares mandavam brigadas, uns jipes e uma metralhadora, mas metia medo toda. A GNR não tinha armas. A GNR tinha sido desarmada. Desarmada, sim. Portanto, só estava as Forças Armadas, os funcionários, os técnicos e o sindicato, que era... Isso é um pormenor muito interessante e curioso, ser o regimento que dá indicação à região militar, ao comando da região militar, as herdades que vai ocupar e não o contrário. Sim, porque o regimento recebe instruções do Ministério da Agricultura e do Partido Comunista. Exato. Portanto, informalmente. Pois. Eles é que decidem o que é que vai ser, aonde e como, e o que é que lhes interessa. Informam o regimento. Portanto, o comando da região militar toma conhecimento apenas. Simplesmente. Coordena e toma conhecimento. E voltando a estes meses de 75, de 76, imagino que tenha tomado conhecimento no terreno de como estava a decorrer este processo. Que memórias tem, por exemplo, de uma unidade coletiva de produção? Lembra-se de visitar alguma? Lembra-se de quando ia ao Alentejo? Antes eu estava no governo? Sim. Portanto, 75, 76, 77, em plena reforma agrária. O que é que lembra-se do que é que pensava, por exemplo, quando ia a uma área intervencionada e via uma unidade coletiva de produção? Achava que era alguma, já na altura, penso certamente que acharia que teria que ser corrigido aquela situação. A minha experiência não é muito... Foi um impacto... Muito funda. Eu entrei para o governo como secretário de Estado do Comércio Externo, não tem nada a ver com isto. Entrei para o governo em 75 ainda.
Portanto, num governo provisório ainda. No governo provisório, no sexto governo No sexto, provisório. de Pinheiro de Azevedo. Pinheiro de Azevedo. Até lá eu tinha feito campanha eleitoral para a Constituinte, em Vila Real. Que é a sua terra. Vá. Bem longe da reforma Pode agrária. dizer. Outras paragens. E depois tinha ido para a Constituinte, onde eu estive pouco tempo, uns meses. E, portanto, eu visitava o Alentejo muito, porque tinha estado muitos anos na Suíça, eu não conhecia o Alentejo, nunca tinha vindo a Lisboa 2 vezes na minha vida. Portanto, o primeiro ano foi visitar. Eu cruzei-me com a reforma agrária, incidentalmente, 2 ou 3 vezes. A mais importante foi um acaso, foi algures perto de Viche-Souzel, por ali. Sim. Que havia um grande proprietário chamado Vacas de Carvalho, Sim. que tinha uma grande unidade. E essa unidade uma grande unidade, foi ocupada. Eu ia passar de carro com a minha namorada, ia passear para o Alentejo, passar o fim de semana. E de repente, barulho, carros na rua, etc. Bom, lá paramos e até consegui fazer fotografia da ocupação. E havia bastantes pessoas que só estavam ali a visitar, a ver, camponeses, percebiam-se que eram camponeses, trabalhadores, Sim. e que estavam na berma das estradas, dos caminhos, a ver, uns com os varapaus, armas mais nenhuma. Pois havia alguns bem mais metidos, civis, que até tinham carabina ou fuzil. Depois havia os militares. Havia um panar, ou 2 panares, havia um chaimite, havia à séria, e meia dúzia de jipes, e esses é que tomavam conta da ocorrência. Era um argumento Depois, no muito outro forte. canto, já estava 2 caminhonetas destas como é que se diz, sem parte de trás. Caixa aberta. Caixa aberta. Exato. Onde estava o Vacas de Carvalho, aliás, com a cara a escorrer sangue, tinham-lhe batido, alguém tinha batido com uma matraca ou qualquer coisa, mais 5 ou 6 pessoas. E estavam assim insultados por metade da população, mas outra metade não insultava, mas também não defendia. Pois, estava passiva. Passiva e cheia de medo. Claro. Receosa. O que é que se está a passar? O que é que que sobra para a nós? ocupação também trazia, os ocupantes também traziam militares consigo, traziam uma força militar consigo, portanto isso é um argumento muito forte. Com certeza. Com certeza. Não, e havia gente que eu... E eram os militares que tomavam conta da ocorrência toda. Os carros, eu estacionei num sítio porque o militar mandou estacionar ali, eu saía, quis saber quem é que eu era. Ainda não era da política nessa altura. Eu também não, mas eu também conheci o Alentejo na altura, quer dizer, e eu não sou sociólogo como o António Barreto, pode fazer depois estudos sociológicos sobre esta questão, mas reparei uma coisa, quer dizer, perante proprietários, aquilo que se chamava latifundiários, o próprio povo das regiões dividia-se entre os que eram totalmente a favor do matar, pô-lo a andar, não sei quantos e tal, e aqueles que viviam na dúvida porque ele também muitas vezes o tinha ajudado. Quer dizer, eles tinham ido... Há casos e casos. Há casos e casos, não é? Nos casos em que as pessoas tinham um bom emprego e consideração pelo patrão, consideração, não é? E trabalhavam. Houve 3 ou 4 casos. O mais interessante, que eu conheci mais diretamente, não sei se é o mais interessante, foi o que eu conheci melhor. Foi o da Quinta da Alorna. Sim. Quinta da Alorna, em pleno Ribatejo. Em Almeirim. Em pleno Ribatejo. E a Quinta da Lobo Alorna, de Carvalho. O Lobo de Carvalho. A família Lobo de Carvalho, logo a seguir ao 25 de Abril, fez logo uma série de reformas na Quinta, incluindo água quente, abastecimento, dormitórios, etc. O que nos faz pensar, antes não havia. Claro, é evidente. Mas ele tomou a iniciativa e bem. Não sei se deu contrato ou pelo menos garantiu emprego a muita gente. Quando as brigadas de ocupação chegaram à Lorna, foram os trabalhadores, por iniciativa própria, Que impediram. que vieram para as extremas da Quinta, para as entradas e para os acessos, com espingardas, com caçadeiras, e que impediram. E a Lorna nunca foi ocupada. Nunca foi ocupada, exatamente. E ainda hoje é da família Lobo de Carvalho. Há mais um ou outro caso, a Lagoalva teve algo parecido. Sim, que fica ali muito perto. Fica pertíssimo. Sim. E no Alentejo terá havido um ou outro caso de grandes herdades. Bom, depois há o caso especialíssimo de Rio Frio, que nunca foi ocupado. A maior herdade de Portugal, com 12 mil hectares, nunca foi ocupada. Sim, da família Lupi, Barroca d'Alva. Herdade Rio Frio. Na família há 2 nomes importantes. Um chama-se Marcelo Caetano, outro chama-se Henrique de Barros.
Pois. Mas há também um caso extraordinário da reforma agrária, que é um julgamento popular Isso é horrível. que é horrível, do Isso é horrível. Columbano Monteiro. Zé Diogo. Não, o Zé Diogo é o tratorista, não é? O proprietário era o Columbano Sim, que Lima seria Monteiro, que acaba por Sem ser serpa, morto não é? por Sem esse serpa. acaba por ser morto por esse Zé Diogo, e depois um tribunal popular não só absolve o Zé Diogo, como condena ao morto, Vai ao tribunal, tira o Zé Diogo, que estava a ser julgado, julga-o cá fora. julga cá fora, à porta do tribunal, à porta do exatamente, tribunal, faz o julgamento, condena o morto. o morto e absolve e faz herói o Zé Diogo. E é curioso, deve ser o único julgamento do mundo em que o morto é condenado. É horrível. É horrível. A gente ri-se. Eu sou amigo, aliás, do João Líbano Monteiro, que é um parente do Columbano, do falecido Columbano Líbano Monteiro, e de facto não há. A gente não pode brincar com isto, porque aquilo foi um drama para a família. E isso ilustra muito o que homem foi, que morre, mas que foi quer a dizer, deriva ilustra dessa... um bocado a deriva total. Agora, fixem sempre que é a minha obsessão, neste caso uma obsessão positiva, quase não houve vítimas na reforma agrária. Exato. Como quase não houve vítimas mortais Sim. na Revolução de 25 de Abril. Pois não. E o que se fez e cometeu, como assaltos, desvios, embrulhos, roubos, destruição, ameaças, etc., é tão enorme, e que não tenha havido umas dezenas ou umas centenas de mortos, é um fenómeno ainda hoje, não digo misterioso, começa a haver... Como, aliás, é também o do regresso dos retornados, ao contrário dos outros países onde houve também movimentos destes. Começar por França. Não houve, praticamente, quer dizer, nós tivemos várias vezes... Sim, o impacto que teve na à nossa beira da sociedade... guerra civil, sim. e, na verdade, a gente conta que o Padre Max, lá em cima, na sua terra, em Vila Real, ou ao pé, em Sabrosa, não sei onde é que ele foi. Comieira. E temos o Columbano Bordal, o Columbano Líbano Monteiro, e temos 2 mortos ou 3 em frente à sede da PIDE. Logo no dia 25 de abril. 3 ou 4, sim. Ou 3 ou... Não são mais de 4. Não são mais de 4, de certeza. Portanto, quer dizer, e depois talvez haja mais um ou outro que a gente esteja aqui a... Há muito pouco mais, houve 2. Mas quer dizer, não chegam a 10. Em toda a reforma agrária só houve 2 mortos. Pois. Sim, o que para o impacto e para a mudança estrutural que foi, de facto, é pouco, mas existiram. Já foi pós-reforma agrária. Pós-reforma agrária, sim. Houve um movimento qualquer numa herdade no Ribatejo, e houve um afrontamento entre trabalhadores e é curioso que as GNR. FPs 25 mataram mais pessoas do que toda a revolução do 25 de Abril. Mas os 2 mortos, ficou com o nome famoso, era o Caracol, um dos 2 assalariados. Foram mortos, talvez um ano e tal depois, já com outro governo. Sim. Mas isso era uma coisa com a GNR já. De conivência com as Forças Armadas, com a GNR e com os ramalhianos, eu decidi não dar armas à GNR. Nas operações. Portanto, as operações que eram feitas... Portanto, agora já como Ministro da Agricultura. Sim, que envolviam, às vezes, 200 ou 300 guardas da GNR, em 30 ou 40 jipes, algumas delas até com metralhadora, aquelas pesadas em cima. Sim. Tudo sem armas, sem munições. Portanto, isso também com o conhecimento do Presidente da República, General Ramalhianes. Com o conhecimento e ativo, com o conhecimento ativo. E ele apoiou muitíssimo aquele ano difícil. De 77. Porque aí é que eu ia chegar aí, porque na sua altura... as Forças Armadas, a GNR, chegavam lá, as autoridades, digamos, fossem elas civis e militares, metiam medo, chegavam lá e diziam: saiam daí, que isto agora vai ser diferente. Em alguns casos houve disparos de balas de madeira, que a bala de madeira pulveriza-se à saída do cano. Sim. Portanto, saem lascas, coisas, lasquinhas pequeninas. E o Diário, que era o jornal do Partido Comunista, por 2 ou 3 vezes disse: bandidos, assassinos, quase iam matando.
E depois mostravam uma fotografia de uma pessoa com 3 ou 4 coisinhas na cara, no pescoço, nas costas, Pois. que eram as esquírulas de madeira, Da Madeira. que não mata ninguém, aquilo é impossível matar. Mas a maior parte deles não tinham munições nenhumas. Ora, depois de sairmos com o ministro Salles ou com... Não sei se foi O já ministro no Luís tempo- Salles no foi tempo- ministro da Agricultura a seguir ao não sei António se foi no tempo do Salles ou a seguir no governo da Maria de Lourdes Pintasilgo. Eu tenho Portanto, já governo de iniciativa presidencial. verificar, ver o que é que se passou com esse famoso trabalhador assalariado Caracol, que foi Sim. morto. Esse foi morto, mas foi morto por um GNR, salvo erro. Pois os GNR vinham armados. Pois. Porque uma da reivindicação do Partido Comunista, no meu tempo ainda e depois, era acabe-se com o aparato fascista. Pois. Se vocês têm que fazer alguma coisa em alguma herdade, vão dois funcionários, levem um agente da PSP ou da GNR, não mandem 200 GNRs e 300 jipes. Bom, mas ou isso o que também for. era ter a memória curta do que foram as ocupações em 75, com o exército e com o aparato que... Se não houvesse aparato, a gente não se conseguia fazer Claro, nada. claro. A famosa herdade da Lobata, que foi o primeiro caso no meu tempo em que foi devolvido ao proprietário, que era empresário, ele próprio trabalhava. Aliás, há um filme muito bom em que se vê ele próprio até Sim. trabalhar com os sacos de grão às costas na Lobata. A Lobata estava cercada de algumas dezenas de GNRs e os GNRs estavam cercados de algumas centenas de assalariados. Aquilo durou 4 ou 5 dias. A RTP fazia todos os dias O seu um ponto de situação. O seu ponto de situação. Mas focando agora aqui o que chamou o seu tempo, portanto, quando foi Ministro da Agricultura, para contextualizarmos, estamos a falar do primeiro governo constitucional, de um governo minoritário do PS. O professor sucede a Lopes Cardoso como Ministro da Agricultura, antes era Ministro do Comércio Comércio e Turismo. Sucede a Lopes Cardoso, que tinha uma ideia diferente da sua, penso eu. Quer contextualizar-nos qual a posição do primeiro-ministro Mário Soares, a relação com o Presidente da República, se ele acompanhou a sua ideia portanto, de reorientar a reforma agrária, contextualizar esse... O Mário Soares, a meu ver, desde meados de 75, não partilhava do modelo revolucionário, comunista da reforma agrária. A partir do 11 de março. No PS havia uma corrente importante que era favorável. E que foi favorável, aliás, a muitas ocupações. Ainda hoje. Talvez ainda hoje. O Lopes Cardoso era favorável a uma reforma agrária musculada, não de predominância comunista. Não era, o Lopes Cardoso não era comunista, ponto final. Nunca foi. Mas ele tinha um sonho que navegava entre o Kaukaso, ainda do soviético dos anos 20, o kibbutz, que era, achava que israelita, fazer cooperativas, a unidade coletiva de produção não, mas cooperativas de autogestão, ele sonhava com isso. O que é certo é que ele depois saiu do PS, não é? Para fundar o EDS. Sim. Depois disso. Por outro lado, ele detestava a violência, tal como eu. Uhum. Só que eu tinha uma maneira diferente de olhar para a violência do que ele. Isto é, eu achava que se quero fazer certas decisões, tenho que usar a força, pelo menos de intimidação, de convencimento. Mas curiosamente, Pois há coisas inevitáveis. Puseram-lhe uma bomba em casa ao Lopes Cardoso, lembra-se disso? Pois. Curiosamente, um homem que era, de facto... E isso é ser realista, não é? Há coisas inevitáveis. Como é que se pode... Quando se começa o primeiro governo constitucional, uma das coisas decididas, logo no princípio, foi devolver as terras da reserva, não era tudo, mas a parte que era, segundo a lei, que devia ser do proprietário, devolver as reservas. E devolver tudo que era indevidamente ocupado. Havia centenas de pequenos agricultores que foram ocupados. Houve fundações que foram ocupadas. A fundação da Casa de Bragança, por exemplo, tinha duas herdades, foi ocupada, as herdades foram ocupadas. A Fundação Abreu Calado, que é uma fundação filantrópica do Alentejo, também foi ocupada. E a decisão estava tomada. Vamos devolver tudo que é indevidamente ocupado antes de prosseguir a política. E o Lopes Cardoso não conseguia. E houve uma pressão muito grande no governo, devolve, não devolve, e foi de tal maneira forte que o Lopes Cardoso disse demite-me. Pois.
E pronto, eu entrei, E aí é convidado por Mário Soares sim. e, portanto, e a sua ideia era já aquela que depois executou. A minha ideia já é a que eu executei. E eu tive 2 colaboradores determinantes, se quiser. Um deles foi o Carlos Portas, secretário de Estado da Estruturação Agrária, da Reforma Agrária, alentejano, agrónomo, professor, homem de esquerda moderada, e o António Campos, Partido Sim. Socialista, Certo. da linha não Lopes Cardoso. Eu percebi, em 2 segundos, quando fui convidado e aceitei, eu preciso ter o partido comigo, uma parte do partido comigo. E a pessoa que me pode trazer o partido é o António Campos. Sim, que era do Partido Socialista antes do 25 de Abril. É fundador. É fundador. Sim, Ele trazia os jornais do PS de Itália. Ambos que conheciam foram nessa não altura. só vitais no trabalho que fizeram, no que sabiam, no que conheciam, foram de uma lealdade sem mácula. Apesar de depois, no fim, tive uma divergência com o António Campos. O António Campos não queria que eu me zangasse com o Soares, queria que eu me mantivesse calado e obediente, e não foi o caso. Mas, E sentiu a cobertura do Primeiro-Ministro e do Presidente da República sempre? sempre. Do Presidente do Presidente da República, sempre. Indefetível. Do Primeiro-Ministro, quase sempre. Até estávamos perto das eleições. No fim de... Não, foi no Orçamento e Plano. No fim de 77 temos de aprovar o orçamento para o ano seguinte, e o plano era obrigatório na altura ter um plano a médio prazo, a longo prazo, aquelas coisas. Sim. Aquelas coisas algo dirigistas. Desde o plano, o nosso plano económico e social tinha 9 volumes, era uma coisa brutal, uma coisa fantástica. É um tributo ao dirigismo. E fomos ao Parlamento discutir o plano. E sabia-se que o PC estava preparado. Se o PC votasse contra, o governo caía. Sim, porque era um governo minoritário. E o PS não votava a favor. O PPD na altura. O PPD, a última coisa que o PPD votou connosco, socialistas, foi a lei da reforma agrária. O que fez o Sá Carneiro sair da sala. O Sá Carneiro era contra que se fizesse um voto conjunto. Mas a maior parte do PSD, na altura, era a favor da lei. Do acordo connosco. Sim. E o Sá Carneiro estava na sala, era deputado. Minutos antes do voto sai, eu estava na cadeira do governo, percebi o que se ia passar, sai, manda-me um recado, um quarto de hora depois, vem lá um funcionário do partido, dizendo: Sr. Sá Carneiro, gostava muito de conversar consigo, se pudesse conversar com ele, com certeza. E eu vim cá fora falar com ele, e ele disse-me: António, para mim, António Barreto, eu gosto da sua lei, acho que você merece a lei, eu queria fazer tudo pela lei, mas não posso fazer a lei com um governo que quer a passar por cima de mim. Pois. O governo utiliza-me hoje, porque eu hoje voto, e daqui a semana vota contra mim, já não me utiliza. O Sá Carneiro queria fazer o Bloco Central, nessa altura. Exato. E só estava de acordo em votar o plano e o orçamento se houvesse um acordo entre partidos, eventualmente com Ele, aliás, nessa altura estava a tentar entrar para a Internacional Socialista, ou tinha tentado... Antes tinha tentado entrar, e o Soares tinha E tentado. tanto que esse acordo depois não aconteceu, que o PS, no segundo governo constitucional, faz acordo com o CDS, dissidência parlamentar. Faz acordo com o CDS, sim. Sim. E segue o que o Soares tinha. Foi essa a nossa causa de divergência. O Soares queria que eu fizesse uma negociação com o Partido Comunista. Por acaso, a minha pergunta agora seria essa. E eu disse que não. Tive uma conversa com ele que não esquecerei jamais, em que ele explica-me que é preciso salvar o governo, é preciso aguentar o governo e que eu tenho que fazer uma negociação com o Partido Comunista. E eu ouvi, e disse: Dr. Mário Soares, eu sou a última pessoa do mundo a poder fazer isso. Depois do que eu fiz, não posso agora ir fazer um acordo com o Partido Comunista. E o que é que implicaria esse acordo? E ele diz-me: você não percebe nada de política. Você é a única pessoa que pode assinar um acordo com o Partido Comunista. Porque ninguém vai suspeitar que houve acordo. Pois, realmente. Mas sabe que ele era capaz de ter razão? Você pensa lá um bocadinho. Separámos-nos da... Era capaz de ter razão. Eu não estou a dizer que era bom você ter... Tinha toda a razão, mas podia ter uma. É? Mas a negociação começou a fazer-se. E o que é que implicaria esse acordo? Diga. O que é que poderia implicar esse acordo? Depois da lei já ter sido aprovada? Parar a entrega de reservas. Certo. Parar a devolução de terras mal ocupadas. Acabar com o aparato fascista. Pois. Reabrir o crédito agrícola de emergência que eu mandei fechar para as UCPs. Era tudo provisório. Não era nada definitivo.
ter tempo para refazer a política agrícola, ter tempo para repensar a política agrícola, ter tempo para repensar a lei da reforma agrária, e tudo isto eram coisas transitórias. E evidentemente que eram coisas transitórias que era a derrota. Claro. Era a rendição pura e simples. Claro. Era quase passar pela letra da lei que tinha aprovado. Sim. Por tudo em suspenso. E vendo agora, em perspectiva, 50 anos passados, o que é que lhe parece que a reforma agrária, qual o real impacto da lei da reforma agrária? Eu estou agora a falar da de 75. O que é que verdadeiramente mudou? O que é que atrasou? O que é que modificou irreversivelmente? Que resquícios é que ainda existem? Deu um pouco de estima e de orgulho a quem o fez. Aos trabalhadores alentejanos, muitos deles, ainda hoje recordam. Alguns deles. Sim. Isso é verdade e não é despiciando. Isto foi verdade. Deu 2 anos ou 3 anos de algum bem-estar económico a 50 mil pessoas, 40 mil. Deu-lhes o vencimento regular, todas as semanas recebiam o vencimento durante 2 anos. Deu-lhes uma melhor casa, melhor água, melhor acesso aos bens menores, deu-lhes escolas. Quando não havia escola, a UCP organizava uma escola. Sim. Algumas já existiam, não é? De antes. Algumas já existiam. Foram 2 anos em que aquele grupo de pessoas, progresso económico, nenhum. Progresso agrícola, de produção, de investimento, zero absoluto. Progresso social. Progresso social, só o que eu disse. Só sentido... Mas deu ao Partido Comunista uma predominância no Alentejo para vários anos. Que se arrastou por décadas. Agora. Sim. Agora vota no Chega. Agora vota no Chega. Mas por décadas... Houve uma altura, em 75, sim. Depois em 76 acabou. Mas em 75 e princípios de 76, onde havia estradas nacionais, sim, que eram vigiadas por membros do Partido Comunista. Não havia nenhum militar, nem GNR, nem PSP. Havia membros do Partido Comunista armados, sim, que pediam o bilhete de identidade e exatamente, faziam revistas aos porta-bagagens. Mas, e havia, desculpa só, e havia o comércio da cortiça, que era fabuloso. Exatamente, com o Amorim. Porque as UCPs tinham a cortiça que estava lá, na árvore, e tiraram a cortiça em 75 e 76 e pouco em 77. E tendo sido a reversão um processo tão longo? A cortiça, havia uma lei que fazia com que a cortiça não podia ser vendida. A cortiça, o dinheiro, os industriais tinham de pagar ao Ministério, ao Instituto de Produtos Agrícolas, ao Instituto de Produtos Florestais, e do dinheiro que o governo receberia, 1/3 era para o proprietário, 1/3 era para os ministérios e para os serviços, e só 1/3 é que era para os trabalhadores. Que tudo isto era transitório e nada disto. O que é que a malta das UCPs vê? Que estão a trabalhar e que só ficam com 1/3. Claro. E organizam um comércio clandestino de cortiça, em que o nosso cálculo era em cada 10, 8 caminhonetas, daquelas colossais que havia antigamente com cortiça. 8 dessas caminhonetas iam para o norte, porque era Lousada, Amorim, os grupos da cortiça e daí do para a União norte, Soviética. e que iam por dentro, por tomar. E em cada 10, 2 vinham por Porto Alto e vinham pela Estrada Nacional. Aqui era Montijo, onde havia GNR a controlar. Então passavam 2 caminhonetas com cortiça, eles pediam as guias da cortiça, o preço, o custo, de onde é que vem, para onde é que vai, estava tudo em ordem, impecavelmente em ordem. Só que eram 2 em cada 10. E as outras eram pagas, os empresários do Norte pagavam diretamente às UCPs, sabiam o que estavam a fazer, só que pagavam menos. Em vez de pagar X, pagavam um bocadinho menos e ficavam a ganhar. Mas eles foram cúmplices, colaboraram. E tendo sido este processo de reversão tão longo, cerca de 13 anos, até 1988, acha que se fez justiça às pessoas que foram expropriadas em 75? Nunca se faz justiça. Num caso destes, nunca se faz. Houve pessoas que foram ressarcidas, indemnizadas, às vezes com 10 anos de atraso, 20 anos de atraso.
Houve pessoas, ainda hoje encontro na rua, às vezes, Sr. Fulano, a minha Sim, mãe... dá casos. A minha mãe e o meu pai receberam terras, não sei o quê, não foi eu que dei, não dei absolutamente nada a ninguém. Deu. Não foi eu que dei. Mas e ficaram... Houve gente que ficou sem a roupa, porque a roupa estava dentro das casas. Houve gente que ficou sem os bens pessoais, os bens da família. E depois há a humilhação, o exílio, a ida para Lisboa ou para o estrangeiro. Isto, você nunca faz justiça a isso. Pode ressarcir e compensar prejuízos feitos. E mesmo a devolução, depois da lei aprovada, ainda demorou, ainda houve os CPs durante 5 ou 10 anos, ou 8 anos. Sim, ainda há um ou outro caso de É capaz de haver. Sim. Houve os CPs que ganharam dinheiro suficiente para comprar as terras. Pois. Os próprios membros da unidade coletiva puderam adquirir a terra, porque o proprietário já não queria aquilo para nada. Sim, mas a justiça é impossível porque a história não volta atrás, não é? Portanto, professor António Barreto, foi um gosto muito grande tê-lo aqui no programa. Muito obrigado. Obrigado por me ajudarem a recordar. Henrique, nós... a recordar é alcunha. Nós é que recordamos com a sua contribuição. Sim, foi ótimo. Foi um programa... Ele não recordou nada. Eu não recordei nada. Ele não é desse tempo. Eu não vivi. Eu ainda era muito pequeno e vivia na Calçada da Estrela e só me lembro das manifestações em 75 até São Bento e das palavras de ordem. E lembro-me como estávamos a falar em off de, com 8 anos, 9 anos, ver escrito nos murais, não à Lei Barreto. Mal sabia eu, que agora teria 50 anos quase, depois teria o gosto de falar consigo sobre este tema. A coisa pessoal que me fizeram, além de puseram bombas nos centros de reforma agrária. Sim, é verdade. Um dia qualquer de manhã acordei, tinha os 800 da reforma agrária, tinham lá, mas bombas de fraca intensidade, não foi nada grave. Não houve feridos, não houve nada. Mas foram a escrever no sítio onde eu vivia, em Lisboa. Eu vivia num hotel, na Rua das Janelas Verdes. York House. E foram no chão, nos jardins, morto ao Barreto. O que deixou aquela gente toda num estado. Em polvorosa. E em casa, em Vila Nova de Gaia, em casa dos meus pais, subiram ao andar deles e picharam no chão. Morto ao Barreto morto. A minha mãe ficou Coitado. Claro, isto tem um impacto pessoal muito... E às vezes as pessoas, quando fazem isso, não têm noção do impacto pessoal que estas coisas provocam. E ele veio 3 bofetadas. Uma em Alijó, mas não foram comunistas. Em Alijó não há. Mas isso foi fora da zona de intervenção. O famoso Torres de Alijó. Sim. E veio ele e um bando de seguidores deles. Outra foi em São Miguel, nos Açores. Não deve ter sido um comunista. Isso é tudo fora da zona de intervenção. Da FLA. E outra no sul, agora não me lembro o nome, já me lembrar o nome. Numa aldeia, essa sim, comunista, que ia fazer um comício eleitoral para as eleições de 80. Espera aí, 85. Não é? Vamos já lembrar do nome. 85 foi Constâncio. Ia fazer lá um comício e calaram-me, obrigaram-me a sair, quase a fugir, e eu e mais 1 ou 2 socialistas, porque aquilo ainda não estava fácil. Mas você não era do Partido Socialista, na altura ainda era... Na eleição era independente, depois voltei a aderir. Eu lembro que uma vez entrevistei e perguntei porque é que você não era do Partido Socialista, e você respondeu-me, porque uma pessoa para casar primeiro precisa de namorar, que eu gostei muito dessa resposta. Exatamente. Professor António Barreto, mais uma vez, foi um gosto, muito obrigado. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 2º livro. Expresso. Liberdade para pensar.